Questão número 45, tem aqui um pouquinho de geometria e um pouquinho de trigonometria, né? Considere um triângulo ABC de tal forma que o lado AB tenha esse valor, 14, o cosseno desse ângulo aqui é 3/5 e o cosseno desse ângulo aqui é 5 sobre 13. Então, o raio da circunferência inscrita ao triângulo é... Quer dizer, ele deu isso aqui, triângulo ABC, deu o lado AB, valendo 14. Ele não falou nada sobre o ângulo C, vamos colocar o C aqui. Então, deu o valor de AB e ele deu o cosseno do ângulo BAC. BAC. Ele deu o cosseno desse ângulo, 3/5. E deu também o cosseno do ângulo ABC. ABC. Ele deu o cosseno desse ângulo aqui. Tá, então deu esse lado e os cossenos desses dois ângulos. E ele quer saber o raio da circunferência inscrita ao triângulo. Então, circunferência inscrita ao triângulo. Quer saber o valor desse raio, né? Olha só, ele deu essa base, deu esse ângulo que é esse raio aqui. Isso aqui tá bem tranquilo, hein? Porque olha só, se você conhece esse ângulo, claro, através do cosseno, se você conhece esse ângulo, você não sabe esse raio, que é o que você quer calcular. Não conhece esse pedaço, mas você pode relacionar esses dois através da tangente desse ângulo aqui. Esse ângulo aqui é o ângulo metade. É porque a linha que vai do vértice ao centro do círculo inscrito é uma bissetriz, é bissetriz interna do triângulo. E sabendo o cosseno desse ângulo, você acha as linhas trigonométricas desse ângulozinho aqui, do ângulo metade. Porque aí a gente trabalha com esse triângulo aqui, ó. Ele tem um cateto, que é o raio que a gente quer calcular. Tem esse outro cateto aqui, que a gente não conhece, mas sabe que esse do lado de cá, somado com esse do lado de cá, vai dar 14. Então a gente tem esse triângulo para trabalhar e esse outro aqui também. A mesma coisa aqui do lado de cá, ó. Liga o centro ao vértice B, aqui vai ser uma bissetriz interna e a gente pode trabalhar com esse outro triângulo retângulo. A gente tem como calcular a tangente desse ângulo metade aqui. E aí a gente relaciona o raio com esses dois segmentos aqui embaixo, ó, com esse e com esse. Vamos fazer então a figura assim. Então ele deu aqui que o cosseno desse ângulo, BAC, é isso aqui, ó, 3/5. Vou escrever aqui 3/5 aqui embaixo, tá? Para saber que é o cosseno desse ângulo todo aqui. E o cosseno desse outro ângulo é 5 sobre 13. Vou escrever do lado de cá, 5 sobre 13. O ângulo inteiro, aqui também. Mas a gente quer saber a tangente desse ângulo aqui, que é o ângulo metade. Ou seja, conhecendo o cosseno de alfa, a gente consegue descobrir a tangente de alfa sobre 2. Tem uma fórmula prontinha para isso, mas não precisa nem você decorar, porque dá para você lembrar dela na hora. Olha só, se você tem o valor do cosseno de alfa, digamos que você tenha isso aqui, ó, um triângulo retângulo com um ângulo alfa e aqui uma hipotenusa valendo 1. Então, esses dois catetos, eles valem seno de alfa e cosseno de alfa. E aqui nessa figura, a gente consegue facilmente fazer aparecer o alfa sobre 2. É só fazer isso aqui, ó. Prolonga esse cateto, pega essa hipotenusa 1 e copia ela para cá. E aí você vai ficar aqui com um triângulo isósceles, com dois lados iguais a 1. Então, um aqui e um aqui. Esse ângulo alfa é ângulo externo. Então,
ele vale a soma dos internos não adjacentes. E além disso, como eles são iguais, quer dizer que esse aqui é igual a esse, que é igual a alfa sobre 2. Então você pode, desse triângulo retângulo maior, tirar, se você quiser o seno ou o cosseno, faz aqui o Pitágoras, você vai ficar com a raiz, tudo bem. Mas no caso aqui eu estou interessado na tangente. A tangente de alfa sobre 2 é igual a esse cateto aqui, seno de alfa, dividido por esse cateto todo aqui, que é 1 mais cosseno de alfa. Então, com essa fórmula, a gente vai poder calcular a tangente desse ângulo aqui e desse ângulo aqui. Então, basta você saber o seno e o cosseno desse ângulo aqui. Ó, esse ângulo aqui, eu vou escrever do lado de cá, ó. Triângulo ocupou quase a minha folha toda, hein? Esse ângulo A todo ele vale 3/5. Quanto é que vale o seno dele? O seno dele tá, seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado é igual a 1, vai dar 4/5, né? É só lembrar do triângulo 3, 4, 5. Então, o seno desse ângulo aqui é 4/5. Com isso, a gente sabe a tangente de A sobre 2, que é essa aqui que a gente quer. É só usar essa formulinha. Então, quanto é que vai dar essa tangente? Ó, para lembrar a fórmula, tangente de alfa sobre 2 é igual a seno de alfa sobre 1 mais cosseno de alfa. Então, a tangente desse ângulo aqui, A sobre 2, vai ser igual ao seno dele, que é 4/5, dividido por 1 mais cosseno. O cosseno é 3/5. Isso aqui vai dar quanto? Aqui no denominador vai dar 5 mais 3, vai dar 8/5, e aqui 4/5, vai simplificar, isso vai dar 1/2. Então, a tangente desse ângulo aqui é 1/2. Tá carregado, hein? Vou escrever do lado de cá. Tangente de A sobre 2 é igual a 1/2. E esse outro aqui, vamos chamar de B sobre 2? A gente já tem o cosseno dele. Cosseno de B é 5 sobre 13. Quanto é o seno de B? É seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado igual a 1, mas se você lembrar do triângulo 5, 12, 13, que é um triângulo retângulo manjado, né? Você vai lembrar facilmente que o seno desse ângulo é 12 sobre 13. Se não lembrar, é bom que lembre, hein? Mas se não lembrar, faz Pitágoras, você vai descobrir isso aqui. Então, com isso, a gente descobre quanto que é a tangente de B sobre 2. A tangente de B sobre 2... por essa fórmula, vai ficar o seno do ângulo, que é 12 sobre 13, dividido por 1 mais o cosseno do ângulo, 1 mais 5 sobre 13. Isso aqui vai ficar 13 mais 5, 18, 18 sobre 13, vai cortar o 13, vai simplificar e por 6, isso vai dar 2/3. Então, a tangente de B sobre 2 é 2/3. E agora, a gente tira daqui o seguinte, essa medida toda, daqui até aqui, quanto é isso? É esse cateto dividido pela tangente desse ângulo. Então, esse pedaço aqui é o raio dividido pela tangente de A sobre 2. Da mesma forma, esse pedaço aqui, ele vale o raio dividido pela tangente de B sobre 2. E essa soma dá 14, então agora é só juntar tudo. Vamos ter R dividido pela tangente de A sobre 2. Tangente de A sobre 2 é meio. E aqui, R dividido pela tangente de B sobre 2. Tangente de B sobre 2 é 2/3. Isso tem que dar 14. Então isso aqui vai ficar 2R. Aqui, 3 meios de R é 1,5R é igual a 14. Então, 3,5R é igual a 14.
R é igual a 14 dividido por 3,5, isso vai dar 4. Então, 4, olha aqui, 4, resposta correta, letra D, de delta. Essa prova só tá dando D, hein?